Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com a notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A mídia rasgou elogios a ex-jogador do Palmeiras no jogo de ontem da Seleção Brasileira. Quer saber quem é? Bora pra notícia então. Se liga no vídeo. Muito sólido, muito interessado, atento. E a segunda etapa, claro, fazendo testes, mudando. E aquele final inesperado e bem legal para todo mundo, não é? Quando o Brasil toma um empate e aí reage muita gente duvidando, será que foi pênalti ou não? Fato é que marcou-se o pênalti, o Brasil converteu a penalidade com o Igor Thiago e o Martinelli definiu 3-1. Então eu começo com você, Cicinho. A seleção deixou uma impressão bem mais positiva. Claro, tem que somar a apresentação contra a França e tem que olhar para esse jogo diante da Croácia. No futebol a última impressão é a que fica, né? Então isso é um bom sinal para a seleção brasileira, porque em meio a tantos testes tem o lado positivo, sim. Tem o lado positivo, Luiz Henrique, Danilo, o próprio Endrick, o Igor, atacante também, é um jogador que é muito interessante. O Léo Pereira no sistema defensivo, assim, também carimbando aí, conquistando uma vaga e a confiança do treinador. Acredito que a seleção brasileira vai ter um pouco mais de problema na questão de goleiros. Por quê? Porque o Alisson e o Ederson ultimamente têm tido um índice alto de questão de lesões. E isso é um risco. Esperamos que na Copa do Mundo esteja bem. Ele estando bem, com certeza estará na Copa do Mundo. Então o Ancelotti precisa de um terceiro goleiro que possa assumir uma titularidade. E já não é o Bento. Não é o Bento, no caso de uma lesão desses dois goleiros. Então eu optaria realmente pelo Hugo, mas deixou uma boa impressão sim a seleção brasileira. Danilo jogando muita bola, Luiz Henrique assumindo a responsabilidade. Não, o Hugo hoje seria meu terceiro goleiro, sim. Quiçá o segundo goleiro. Eita! O Ronaldo tá falando muito. Quem seria o primeiro? O Alisson. Edu Dracena, quero falar sobre a zaga. Porque hoje o Brasil está investindo pesado em zagueiros que jogam como laterais, ou seja, compondo uma linha de defesa que a gente quer que seja forte, que dê espaço para que o meio-campo e o ataque do Brasil produzam na Copa do Mundo. Então, quem é que sai na frente? Porque o Bremer foi muito bem no jogo contra a França. Já nessa partida contra a Croácia, até tivemos problemas ali na hora do gol croata. Mas eu vejo que o Brasil hoje tem bastante opções na zaga e vai ter vários zagueiros na Copa. Eu acho assim, Renata, só a presença ontem do Marquinhos, você já vê que já mudou a postura dos jogadores ali na parte defensiva, porque é um cara experiente, é um cara que já conhece, já tem moral, né, é o capitão da seleção brasileira e isso acaba também dando mais tranquilidade. Então eu entendo que a seleção brasileira, em termos defensivos, eu acho que está muito bem servidos. A gente sabe que às vezes características determinadas de repente vai do treinador escolher, né? De repente o Léo Pereira mais pelo lado esquerdo porque ele é canhoto, né? Então isso já acaba facilitando mais jogar do lado esquerdo, né? Você tem o Marquinhos, você tem o Bremer também, são jogadores que já mostraram e têm condições. Agora, como a gente sempre vai bater na tecla, a questão das laterais. Você vai querer jogar com laterais mais defensivos ou mais ofensivos? Então aí vai da escolha do treinador e determinado momento, de repente, do esquema que ele for optar. Então eu entendo assim, o Brasil... Ontem foi um 4-3-3. Então o Brasil, na minha visão, Renata, tem um leque muito grande para o treinador escolher. Agora, mais uma vez, vou falar aqui, a questão da atitude dos jogadores dentro de campo. Ontem, na minha visão, mudou um pouco a atitude, o comprometimento dos jogadores. Você já vê o jogador já marcando em cima, marcando a seleção croata lá na frente. Então, isso que para mim deixou mais feliz. E como eu falei, eu não vou ficar aqui empolgado, mas eu vejo que a seleção está num caminho. É caminho árduo? Mas a gente acredita principalmente no nosso treinador. Ronaldão, quero falar do Danilo Santos, porque na minha opinião um volante, a primeira coisa que ele tem que fazer é marcar, mas aí ele tem que ter uma saída de bola que seja qualificada e se esse volante ou segundo volante conseguir pisar na área e fazer gols, melhor ainda, ele fica mais completo. E o Danilo acabou mostrando isso nessa data FIFA, aproveitou bem a oportunidade de entrar contra a França, se destacou, apareceu, não se escondeu do jogo e ontem foi protagonista fazendo gol, inclusive. Para mim, tá na Copa. Ainda mais no lugar do campo, Renata, onde o treinador ele gosta que o jogador tenha um lado tático bem resumido na cabeça. O treinador dá isso para ele.
O treinador fala, você vai fazer esse caminho para mim, porque ele vê o time adversário. Agora, quando ele tem a criatividade e a força de vontade de pisar na área, de fazer algo diferente, isso acrescenta pro treinador. Perfeito. O treinador fala, não, peraí, pô, esse cara tá fazendo o que eu pedi. E ainda acrescenta com mais força. Algo a mais, né? É essa coisa que a gente tá pedindo há tempos aqui pra seleção brasileira. O Ender que colocou isso. O Luiz Henrique colocou isso também. Ó, tem um lado técnico para você ter dentro da equipe, um lado tático, um posicionamento. Agora, a criação tá na cabeça do jogador. E o jogador tem que ter isso na seleção brasileira, tem que aflorar isso nele e não atrapalhar os companheiros. Quando você pisa também, tem 3 ou 4 jogadores, o treinador chama atenção, fala, irmão, segura um pouquinho, deixa lá que a Renata vai lá e resolve. Ou deixa lá que o Charlie vai lá e resolve. Deixa lá que o Marcelo... Então é isso que tem que ter. E quando um time tem essa vontade, essa determinação de vencer, como entrou o Hendrick, como entrou o próprio Danilo, como entrou também o Marquinhos, querendo ou não, ele foi o cara que todo mundo olhava para ele e ele estava ali. Firme. Então são coisas que a seleção precisa resgatar. E ter esse lado tático para nós é importantíssimo, porque o Ancelotti é o cara. Não tem como você olhar para o Ancelotti e colocar uma crítica, alguma coisa, sem destacar os títulos e da forma que ele joga. Então acho que ontem o Brasil demonstrou o quê? O Ronaldo está iludido? Não estou iludido não. Tem um posicionamento tático sim essa equipe e tem jogadores que ele está abrindo mão falando, ó, você pode criar. Você pode entrar no seu mundo aí e fazer a diferença. O Vini também destacou muito quando sai no arranque, no contra-ataque, que todo mundo chega porque sabe que ele vai passar essa bola, que ninguém vai tirar essa bola Mas a gente exaltou tanto ali o Tchouaméni, o Dembélé e o Mbappé fazendo aquele gol contra o Brasil. O que aconteceu foi isso, é um contra-ataque com o Matheus Cunha, que lançou o Vinícius Júnior. Meu irmão fala isso sempre, é o cara que gosta de que lancem ele na velocidade, ele precisa de espaço, ele tem que correr. E ontem ele teve espaço, ele correu, ele ganhou da marcação e ele deixa o Danilo, ele olha, ele poderia ter passado a bola pro João Pedro, ele vê o Danilo e vai lá e pifa o Danilo que faz o gol. Então, essa jogada é trabalhada, é um contra-ataque e é explorar o que de melhor tem as características dos nossos jogadores. E é isso que a gente pede para a seleção brasileira, Renata, porque uma coisa é você jogar a bola no Vinícius Júnior e que ele decide a qualquer momento. Outra coisa é quando você joga a bola nele e você dá opções. Então, ele tinha a opção de dar o passe para o João Pedro, ele tinha a opção de dar o passe para o Danilo. Foi um papel muito interessante, provavelmente a pedido do Ancelotti, o Matheus Cunha, quando o Vinícius tinha a bola, ele sempre se aproximava do Vinícius para dar essa opção. O Vinícius algumas vezes foi para cima. O Matheus Cunha ontem foi armador, ele não foi atacante. Então você não deixando ele sozinho, isso ajuda também. E o jogo do Brasil fluiu e o Vinícius fez uma boa partida. É isso aí. Agora, Edu Dracena, vamos falar de Hendrick? Opa, vambora. Hendrick, que é tão aclamado pelo torcedor, carismático, quando saiu do Palmeiras, estava numa fase brilhante aqui no Brasil. No Real Madrid, acabou perdendo espaço e foi corajoso. Escolheu o Lyon para ser titular, para jogar, para ter sequência a pedido do Ancelotti, que inclusive o treinador da seleção brasileira falou sobre o Hendrick e o próprio Hendrick resume a sua participação nesta partida. Aumenta la dúvida na lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Hendrick muito bem, Kaique também. Los que estaban aquí, los nuevos, han aproveitado da oportunidade. Significa que todo o mundo, toda a comissão está contente com o trabalho feito dos novos jogadores, incluído Hendrick e incluído Danilo. E Hendrick aproveitou que estava mais dentro para buscar o pênalti e a assistência para Martinelli. Acho que ninguém ainda está garantido, né, para a Copa, porque infelizmente no futebol, e isso acontece, eu passei por isso, tem as lesões, tem o seu clube, você tem que fazer tudo bem no seu clube. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho de poder jogar, de aproveitar essa minha vida. Eu vivo dia após dia, né? Sempre trabalhando, que eu acho que é o que eu faço de melhor, e conseguir assim, seguir trabalhando e entregar tudo nas mãos de Deus, que acho que não tem coisa melhor de você entregar nas mãos de Deus e seguir o caminho que você tem que seguir.
que é aquele caminho que Deus trajou para você. Então, vou seguir lutando, vou seguir trabalhando e, se Deus quiser, que todos os jogadores que estão cotados para a seleção possam seguir abençoados por Deus para poder seguir jogando bem nos clubes. E o mais importante, aqueles que forem escolhidos para a Copa do Mundo, fazer tudo que tem e dar tudo de si para a seleção brasileira e pela nossa nação. Tá aí o Endrick, a torcida brasileira foi a loucura quando ele sofreu o pênalti. Muita gente pedindo para que ele batesse a penalidade. E aí a maneira como ele participa do gol do Martinelli também. Pouco tempo, aproveitou a chance. Às vezes o cara fica uma partida inteira, não mostra aquele potencial. E era assim, uma chance rápida, pequena. E o Endrick, na minha opinião, deixou uma excelente impressão, Edu. Renato, olha para você ver como que são as escolhas, né? Quando ele foi a questão do Lyon aqui, eu fui contra. Cara, eu também. Eu fui contra, falei, pô, não, fica ali, tenta ali e tal, vai no B ali do Real Madrid para depois você voltar e logo em seguida o treinador caiu. E a atitude que ele teve, de repente, de ir pro Lyon, você chegar lá e mostrar o seu potencial, o treinador já te conhece, pedindo a sua contratação, isso te dá moral. E deu muita moral para que ele chegasse nesse momento, Renato, e mostrasse essa oportunidade por pouco tempo que estava em campo. Pô, sofre um pênalti, logo em seguida que você toma um gol, você vai lá e sofre um pênalti, você vai lá e dá um passe milímetro ali para o Martinelli fazer o gol. Isso mostra o comprometimento do atleta e a vontade de estar na seleção e numa Copa do Mundo. Então, parabéns, gente, você é um menino iluminado, tomara que você possa estar nessa lista final. Cicinho, pra você o Endrick vai pra Copa, simples assim. Ah, carimbou. Se ele não for, aí nós temos que fazer um abaixo-assinado ao Ancelotti para cancelar. Entre Endrick e Neymar. Eita. Endrick. E eu fico imaginando o Ancelotti pensando, por que eu não coloquei ele contra a França? Porque assim, jogando no futebol francês, ele abriu mão do Real Madrid porque o Ancelotti pediu pra ele. Vai jogar, vai ter sequência. E o cara, quando quer mostrar, né, o porquê ele tá ali, o Endrick, a primeira bola dele foi uma pancada que ele sofreu praticamente no rosto, que rendeu o cartão amarelo pro adversário, e ele levantou rapidamente. Se é outro jogador, fica no chão, fazendo cera, querendo que expulsa, até vinha o VAR. Ele não, ele já levantou, vamos embora pro jogo. E olha o passe que ele deu, né? Ele poderia seguir muito bem, né? Porque a bola que foi, deu um passe, fica no chão querendo cartão, que outro que tá esperando o VAR? Qual que é o outro jogador? Tem vários. Só uma coisinha também, eu sei que vocês talvez não concordem, não vai ser unanimidade, mas eu tô pensando com a cabeça do treinador da seleção. Martinelli tá na Copa também. Tá. Também achei. Ele é um jogador que ele deixou uma impressão maravilhosa quando o Arsenal foi rival do Real Madrid, o Ancelotti lá estava. E a gente sabe que ele gosta, ele tem insistido nessa convocação. E é um gol bonito também, é um gol no estilo do futebol inglês, esse protagonizado pelo passe, assistência do Endrick e a finalização do Gabriel. E mesmo com o Endrick jogando bem, ontem foi esboçado lá, gritos de Neymar, pela Ana Carolina e a Ana Júlia, filha do Ulisses Costa. Isso é verdade. A mando de Ulisses Costas começaram Elas a foram gritar. as capitãs da torcida? Isso, agitando a torcida pra gritar Neymar. Elas estavam lá, no estádio, gritando lá. Elas que começaram. Acho que é NJ lá. Olha, eu acho que o Martinelli não tá na Copa, não. Você acha que não? Você tá brincando. Eu acho que Se tivesse terminado o jogo ontem, ele não tivesse feito gol, já daria como certo. É que o Ancelotti gosta, mas assim, eu não sei se ele tem futebol para se manter de titular. Até no clube dele, até a Copa do Mundo. No Arsenal ele não é titular absoluto, então, mas está constantemente sendo acionado. Eu acho ele assim, meio cachorro banguela. Na seleção não é titular, Cicinho. De repente, para entrar em alguns jogos, pra mudar eu acredito alguma coisa. que Cachorro, o que você falou? Cachorro banguela. Por quê? Porque morde e não dói. Mais late, né? Piquerez passou por cirurgia no tornozelo direito na última terça-feira para corrigir uma lesão no local sofrida quando estava a serviço da seleção do Uruguai nesta data FIFA. O procedimento foi bem sucedido e o uruguaio já começou o tratamento no Palmeiras. Piquerez sofreu uma entorse no tornozelo direito no amistoso entre Uruguai e Inglaterra em Wembley, que aconteceu na última sexta-feira. O jogador foi liberado pela seleção e logo se reapresentou ao Palmeiras, onde passou por exames complementares e teve constatado uma ruptura no ligamento no local. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.